Olá pessoal, então bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso encontro para conversar um pouco sobre o nosso querido autor, né, que não é Charles Dickens, mas que é Chesterton, e nesse caso aqui falamos, claro, sobre Charles Dickens, certo? O nosso Charles Dickens, tá? Autor de alguns dos livros aí mais amados de algumas das pessoas que amam muito literatura, especialmente literatura inglesa, sobretudo, né, como Um Cântico de Natal, Grandes Esperanças, O Conto de Duas Cidades, e assim por diante, tá bem? E aí vamos, o capítulo 11 da obra Charles Dickens, Biografia e Estudos Reunidos, certo? Um dos livros meio incontornáveis na crítica acerca de Dickens, certo? Contribuição de Chesterton sobre isso, especialmente do ponto de vista de que o seu autor favorito. Então nós estamos com um homem que, como eu já falei muitas vezes, um homem que é genial em mais de uma coisa que trata sobre crítica literária, tratando sobre o seu autor favorito. E aí, nesse capítulo 11, ele fala sobre o suposto otimismo de Dickens. Numa das peças do período decadente, certo intelectual exprimiu a atmosfera do seu tempo, referindo-se a Dickens como um otimista vulgar. Já comentei sobre a estranheza desse termo em capítulo anterior. Afinal, aquilo que deveria nos causar mais espanto, ou melhor, admiração, é o fato de o otimismo precisar ser vulgar. No mundo em que o sofrimento físico é quase a norma, conseguimos nos queixar de a alegria ser comum demais. No mundo em que a maioria das pessoas é materialmente pobre, conseguimos nos queixar da mesmice do elogio. Estamos entediados pelo excesso de aprovação. Quando consideramos as verdadeiras condições do que é vulgar, é difícil imaginar um tributo mais estranho ou esplêndido à humanidade do que a expressão otimismo vulgar. É como se alguém falasse de martírio vulgar ou crucifixão comum. Antes, contudo, digamos francamente que a acusação de otimismo vulgar contra Dickens tem um fundamento implícito. Ela não se relaciona com a confiança de Dickens no valor da existência e na vitória intrínseca da virtude. Isso não é otimismo, mas religião. Não tem a ver com o hábito de Dickens de criar situações alegres, que sejam mesmo alegres, e contar histórias felizes, que sejam mesmo felizes. Isso não é otimismo, mas literatura. Tampouco tem que ver com o seu gênio peculiar para a descrição de uma jovialidade quase excessiva. Isso não é otimismo, mas Dickens apenas. Lido com todas essas variantes do otimismo no outro lugar. Mas bem acima delas está o sentido real da palavra em que Dickens abriu a guarda para a acusação de otimismo vulgar. Desejo reconhecê-lo aqui primeiro, antes de começar a discussão. Dickens realmente tinha a tendência a criar personagens felizes, não importa a que custo. Ou, em termos mais estritos, ele tinha a tendência de criar personagens mais confortáveis que felizes. Dickens tinha uma espécie de hospitalidade literária e com frequência tratou seus personagens como hóspedes. Sempre se espera do anfitrião, e sempre se esperará, enquanto a civilização for sadia, uma benevolência estritamente física, por assim dizer, uma espécie de benevolência rude. Comida, fogo e afins deveriam ser sempre símbolos da acolhida de homens por outros homens, porque são coisas que todos os homens têm em comum acima de todas as questões. Mas exige-se, mais do que isso, de um homem que imagina e cria homens. O artista, o homem que não recebe pessoas, mas as envia. Como em breve comentarei o caso dos vilões de Dickens, não é verdade que ele fazia todos se sentir em casa, mas os fez para uma grande classe de personagens díspares, para todos aqueles que sofreram algum tipo de desgraça. Foi preciso uma origem muito bela, para que Dickens percebesse o valor de um pequeno prazer para essas pessoas. Dickens sabia que a maior felicidade possível desde o Éden é a felicidade dos infelizes. Nisso ele é admirável. E sempre atingiu o auge nas suas descrições dos êxtases dos pobres, na fronteira entre a dor e o prazer. Nada do que foi escrito sobre os deleites humanos, nenhum paraíso ou utopia terrestre, chegou tão perto do cerne da felicidade como as descrições que Dickens fazia das raras extravagâncias dos pobres. Uma dessas descrições admiráveis é a de Kit Nubbles, levando a sua família ao teatro. Kit pede ao garçom que lhe traga uma cerveja, e o garçom, em vez de dizer "Como você fala assim comigo?", diz "Um jarro de cerveja, senhor?". "Sim, senhor". A humildade interior e trêmula de Kit é a única maneira de desfrutar a vida e os banquetes. E o medo do garçom é o começo do jantar. Pessoas com esse espírito recebem os prazeres com tristeza.
que é a única maneira de os receber no fim das contas. Bom, pessoal, aqui, isso aqui é maravilhoso, a gente poderia seguir lendo esse capítulo, né, até ao final, mas como eu sei que também se espera que eu diga alguma coisa para além da leitura do livro, tá? E, novamente a gente recomenda vivamente, eu diria para vocês que existe, na minha opinião, um projeto bastante válido para se ter na vida, que é ler Dickens, tá? Então se algum dia alguns de vocês pegarem e disserem assim, Rodrigo, não li tantos Dickens, por isso eu não vou investir nesse livro que vocês publicaram. Eu diria para vocês o seguinte, leia Dickens para poder ler esse livro, tá? Com toda a sinceridade. Por quê? Porque este é um livro, e primeiramente também eu acredito que as pessoas que tenham, né, uma capacidade um pouco mais madura de leitura conseguem tirar muita coisa boa dele a partir de inferir algumas coisas sobre o que está aqui, sobre os personagens no geral, tá bem? Mas, de toda forma, né, Chesterton vai extrair o que há de melhor, ou né, é um dos que melhor extraem a riqueza de Dickens, que é um autor que tem muita riqueza. Né? Se encontra duas coisas, né? Um material nobre com alguém que sabe utilizá-lo muito bem, certo? Então, Chesterton é esse o caso. E aí, para quem se dedica a ler Dickens, tá, ele nos entrega algumas coisas que são, na minha opinião, únicas em Dickens. Primeiramente, para aqueles que têm o desejo de conhecerem, né, ter um carinho, alguma estima, gostam e se interessam pela figura, né, do Reino Unido, da Inglaterra, de Londres, Dickens vai nos oferecer uma imagem sobre esses lugares que é única. Eu lembrava outro dia desses, e lendo, né, tem alguns autores que têm a capacidade de nos apresentar cidades, né, e tornar essas cidades locais, se não mágicos, locais maiores, locais que nós temos vontade de conhecer. Né? Eu lendo outro dia desses, Carlos Ruiz Zafón me dê conta disso, de como ele consegue transformar a Barcelona, né, pelo menos dessa série de livros do Cemitério dos Livros, né, Esquecidos, um lugar meio mágico, um lugar que tu tem que interessante, gostaria de conhecer. E Dickens faz isso com Londres de uma maneira muito especial. Eu sei que vários autores já escreveram, já ambientaram as suas histórias em Londres, mas como Dickens faz, da maneira que ele faz, eu precisaria recorrer a outras grandes figuras, como por exemplo Sir Arthur Conan Doyle, certo? Quando pega, né, e coloca o seu Sherlock Holmes a correr pelas ruas de Londres ou, né, das imediações a partir de Londres. Tá? Então eu penso que Dickens é um desses caras, né, junto com outros grandes autores, especialmente do século XIX, que são os responsáveis por criarem em torno de Londres a aura que até hoje tem. O pessoal brinca um pouco com isso, né? Ah não, eu queria ver o londrino ter um quadro, né, do um ônibus brasileiro passando não sei aonde, essas coisas. Por que alguém em algum lugar, não sei se isso acontece em outros lugares, acontece no Brasil, né? Tem esses pôsteres, às vezes, com Londres, geralmente é isso, né? É alguma passagem, né? Pode ser, talvez, Westminster Palace, ou então Trafalgar Square, aí vai estar quase tudo em preto e branco, aí vai ter ali, sei lá, uma cabine telefônica em vermelho, ou então aquele ônibus de 2 andares. Mas eu penso que esse tipo de coisa, ele cresceu muito com essa, né, Inglaterra vitoriana, sobretudo com essa Londres vitoriana, e poucas pessoas são tão responsáveis, né, como Dickens. Eu poderia colocar outra figura como Robert Louis Stevenson, por exemplo, também, como, né, alguma dessas tríades aí de grandes caras que colocaram essa Londres vitoriana no mapa da imaginação, né, do geral. Não basta dizer que a Inglaterra era, né, a grande senhora do mundo nesse tempo, e isso era suficiente para fazer homens de todos os lugares, parte do Império Britânico ou não, pensarem em Londres como um lugar interessante. Né? Mas ao momento que eu tenho, hoje a gente pode ter isso com outros lugares, por exemplo, Nova York. Agora se alguém me pergunta assim, por que Nova York é para algumas pessoas um lugar de interesse, um lugar interessante, um lugar que elas querem ir por causa... Não vai ser em vista de que os Estados Unidos é o grande condutor do processo civilizacional, econômico, militar e não sei o que mais. Não, vai ser porque elas viram uma pancada de série e de filmes que se passavam em Nova York. Então, quando elas vão lá a Nova York, elas sentem, né, como se estivessem de alguma forma dentro dos filmes, dentro das séries. Tá? E não tem gente que não tenha crescido lendo muita coisa do século XIX inglês, especialmente Charles Dickens, ou então Robert Louis Stevenson, especialmente com um Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ou então se a gente pega, né, o próprio Sir Arthur Conan Doyle, ou outros, né, autores como esses, tá? E também no começo ali, né, do que nós chamamos de era eduardiana, não tem como você não acabar tendo uma visão de uma Londres, certo? Que acaba reverberando até não muito tempo atrás. Eu lembro de um filme que era um queridinho da Sessão da Tarde,
que era o Enigma da Pirâmide, né? Que é o puro suco dessa Londres, certo? E com as proximidades de Eton, de escolas internas, de todas aquelas coisas todas, em que o último remanescente agora, por exemplo, foi Harry Potter, certo? Com o seu beco diagonal. O que era o beco diagonal? O beco diagonal nada mais é, né, do que uma rua comercial, como haviam várias, né, em Londres no século XIX. Só que daí o mágico da história é que aquele local ficou estacionado no tempo, certo? Enquanto, claro, o resto da cidade se modernizou, ainda que se possa conhecer vários lugares em Londres, onde ainda se preserva muito desse espírito, né, desses locais de comércio e trânsito de gente do século XIX. Tá? Mas a outra parte que eu acho bem interessante na questão do que Dickens nos traz é justamente essa felicidade, esse otimismo, né, que está presente e que Chesterton conhece, né, como a própria substância daquilo que nos mantém saudáveis. Né? Só que existe um ponto. Nós precisamos enxergar uma coisa, e isso aí eu trago até agora das reflexões, eu conversando com um professor meu na universidade, a gente falava um pouco sobre um próximo evento universitário que vai acontecer, e falávamos um pouco sobre isso, esse grande diferencial do cristianismo, né? E o grande diferencial do cristianismo, a gente falando um pouco, nos pareceu, a primeiro momento, dar uma resposta, e uma resposta sobre a morte que era diferente daquilo tudo que nós tínhamos, certo? Mesmo no mundo antigo. E depois, essa solução para o problema e o drama do homem, né, que estando vivo se vê, né, caminhando para a morte, esse drama, né, pessoal, com uma resposta que é uma resposta maravilhosa, ao mesmo tempo credível, né? Credível. É credível a resposta que o cristianismo dá pro drama da morte, né? Todo mundo vai acreditar, nem que todo mundo vai comprar, mas muitas pessoas conseguem ver naquilo ali verdade, né? E nisso apostam suas vidas, tá bem? Então, essa coisa, nós estamos diante de um cenário, quando falamos de Charles Dickens, quando falamos de Chesterton, estamos diante de um cenário de gente que transita numa cosmovisão cristã, que eu faço uma relação muito clara de um homem que se preocupou. Que tipo de cristão era Dickens? Tá? Eu acredito que nós não conseguimos colocá-lo nem como um cristão convencional, nem como um cristão plenamente ortodoxo, certo? Eu acho que nenhuma comunidade eclesial, ou mesmo a Igreja Católica, consideraria a maneira como Dickens enxergava o mundo na sua totalidade como uma maneira conforme tudo que deveria ser pensado e crido por um cristão. Porém, ele é um homem preocupado com uma visão razoável sobre Jesus, né, e preocupado que a sua família conhecesse isso. Dickens tinha um escrito, né, que ele não publicou em vida e que foi uma polêmica para publicar depois de morto, que era um escrito restrito à sua família, que era uma pequena vida de Cristo escrita por ele. Né, e aquilo era lido para os seus filhos por ele, e depois foi lido pelos seus filhos para os seus netos, e isso foi passando para frente. E isso era o nível de preocupação de Dickens que seus filhos conhecessem Jesus. Então, assim, também ao mesmo tempo temos que pensar que é um homem que com certeza caminha dentro de um horizonte de uma cosmovisão cristã, certo? A ponto de ter esse nível de preocupação. E de realmente não querer que qualquer mão, né, comercial tocasse isso. Era algo realmente que era ele exercendo o seu papel de ser um homem que educa os seus filhos e educa em relação àquilo que ele considera realmente importante, que é a figura de Jesus Cristo. E esse otimismo dentro de Dickens, como diz o Chesterton, ele está permeado não daquelas coisas que para nós são uma bobajada, né? Qualquer pessoa que tem um pouquinho de senso da realidade consegue perceber isso, né? Que não existe, é quase monótono, né? Senão frustrante, você lê uma história onde personagens são felizes numa situação onde não haveria motivos para ser triste, certo? Então, ou seja, pessoas bem alimentadas, bem amadas e que têm seus projetos bem-sucedidos são felizes. Uma história sobre isso, grande coisa. Quer dizer, eu não preciso de uma história que me fale disso, né? Eu preciso de uma história que justamente me mostre que uma pessoa, assim como Chesterton já falou, né, em outro lugar, que olha, a história de fada não é sobre que existem dragões, mas que dragões podem ser vencidos. Em algum grau, assim como a gente tem, né, a figura, né, e essa inferência dá pra gente relacionar, que é o seguinte: Chesterton percebia que a continuidade muitas vezes daqueles dramas, daquelas epopeias de cavalaria, né, que nós tínhamos no período do medievo, e até um comecinho ali da Idade Moderna, mas depois, diante da sátira, né, fantástica de Miguel de Cervantes
esse estilo, né, vai chegar à sua derrocada, tá? Mas como que uma atualização daqueles sentimentos e daquele espírito que levou ao surgimento dessas canções de cavalaria e assim por diante. Mas agora eu coloco elas na cidade, né? Através de um herói que é o detetive, através, né, de um vilão que já não é mais um mago ou não sei o que mais, mas é então um assassino, que é então um ladrão, né, astucioso, com meios, né, tão extraordinários ou com uma capacidade mental, né, tão extraordinária que quase parece algo próximo do bruxo ou do mago, né? E eu vou ter não mais, né, o castelo ou então a floresta, mas eu vou ter a grande fábrica, a indústria, né, e o enfileirado de prédios que formam quase como que, né, o que alguns já chamam por aí de selva de pedra. Mas a gente poderia pensar que a partir dessa ideia de um otimismo, de um happy ending, um final feliz, que Dickens coloca em várias das suas obras, ou menos, pelo menos isso, né, um final agridoce, nós poderíamos pensar se Chesterton também não nos apresenta Dickens como aquele cara que foi capaz de atualizar de alguma forma os contos de fadas para esse mundo industrial, para esse mundo vitoriano, para esse mundo gris, para esse mundo tão marcado, né, por fuligem, chaminés e indústrias. Tá? Será que Dickens não é um pouco esse, né, esse homem que agora conta a nós, né, como ser otimista, como ser feliz, como encontrar essas alegrias quase mágicas, e que são mágicas justamente porque brotam em meio da persistência dos heróis das suas histórias, em meio a sofrimentos, em meio, né, aos limites, em meio a tudo isso. E para mim sempre vai ficar ressoando, quando o tema é isso, o Cântico de Natal, o Conto de Natal, a Christmas Carol, né, especialmente um trecho que para mim me dá muito o tom do que é esse espírito de resistência e heroísmo desses heróis do Dickens, que é quando, né, o pequeno time ele vai voltar da Missa do Galo, né, com seu pai, e eles vão, e depois numa conversa de fim de noite do pai desse menino, que é um menino, né, que claramente tem ali uma deficiência, que depois vai piorar, né, caso nada seja feito, e vocês vão entender se não leram o Cântico de Natal sobre do que isso se trata. Esse homem, ele é, então, funcionário de um dos personagens mais emblemáticos do Dickens, que é o Uncle Scrooge. E esse rapaz, esse homem, vai dizer assim, olha, vai dizer para a esposa, olha, hoje eu tive que me segurar para não chorar durante o serviço, o culto, né? Chamar assim a missa, provavelmente é um serviço anglicano. Ele vai dizer assim, você não sabe o que o time me disse hoje, né? Que ele ficava feliz de estar hoje ali, né, durante o culto, porque ao olhar para ele, o menino se considerava assim, em algum grau, né, a palavra usada é essa, uma palavra forte e considerada politicamente correta, mas né, um aleijado, né, uma pessoa deficiente física. Ele vai dizer assim, ficava feliz de estar ali naquele culto para que, ao verem ele, as pessoas se lembrassem daquele que fez o aleijado andar, fez o mudo falar e assim por diante. Esse espírito desse menino, né, que em meio ao limite de uma família pobre, de um pai que provavelmente tem que trabalhar muito, não pode passar tanto tempo quanto ele gostaria, mas que é afetuoso sempre que pode, desse menino, na sua pequenez, na sua pobreza e mesmo na sua deficiência, se considerar feliz de poder ser instrumento para lembrar os outros de Deus. Então, eu acho que esse é muito do espírito desse otimismo dickensiano, da qual Chesterton, com certeza, é um dos autores mais capazes de captar e transmitir a gente, né? Especialmente nessa obra aqui publicada pela Sociedade de Chesterton Brasil, a qual fica as duas recomendações. Leia Charles Dickens e depois, ou junto, leia também o que Chesterton disse sobre Charles Dickens. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.